Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Olá, meu amigo. E como você vai? Eu vou bem, mas minha esposa reclamou da cor da minha roupa hoje. Ela acha que eu sou muito cinza. Bem, você até que tá decente. Temos que considerar isso. Eu fugi antes de ser forçado a usar algo Mas, colorido. então você vai levar quando voltar para casa. Provavelmente sim. Bem, hoje é um assunto muito importante, então nós precisaremos da guia do Espírito Santo. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, hoje nós vamos discutir um dos assuntos mais importantes, é sobre o grande conflito. Por favor, ilumine nossas mentes e a dos que nos assistem e nos ajude a discernir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, há muitas pessoas que perguntam quem é Miguel? Como Miguel, Jesus e Satanás se encaixam no grande conflito? Parece Sim, que as sim. pessoas acham que a visão dos adventistas é totalmente errada. Esse é um dos pontos mais controversos que as pessoas de fora implicam com a igreja adventista. E eles dizem, a maneira como eles veem Miguel é, na verdade, uma blasfêmia. Sim, Então é importante, porque tem muitas pessoas que estão encalhadas nesse assunto. sim. Precisamos estudar isso muito bem. Então, vamos começar, Sim? como costumamos fazer. O título de hoje é Miguel, o arcanjo, contra Lúcifer, o filho da manhã. Esses nomes são encontrados na tradução King James da Bíblia. Sim. É importante frisar que o título arcanjo, associado com Miguel, aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Na verdade, a palavra arcanjo aparece apenas 2 vezes. E nas 2 vezes está associado com Miguel. Comecemos do lado contrário, com Lúcifer. O filho da manhã? No livro de Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu sentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei como o Altíssimo. Contudo, serás levado para o inferno, até o abismo mais profundo. Estes versos são muito interessantes. Vamos analisá-los. Eles nos falam de Lúcifer, que era parte do reino celestial. E ele caiu. A Bíblia diz que ele era perfeito, até que achou-se iniquidade em seu coração. Ou seja, ele foi criado perfeito, mas com liberdade de escolha. Porém, quando ele utilizou o seu livre-arbítrio para escolher contra a verdade e a justiça, ele caiu. Então, Deus não o criou para cair, mas Lúcifer escolheu cair. Veja como existem 6 eus nesse verso. Aqui diz, eu subirei aos céus. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu sentarei no monte da congregação, pelos lados do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens, e eu serei como o Altíssimo. Aqui está o anjo que se exaltava. O anjo que queria estar na congregação do norte, que queria fazer parte do trono de Deus. Ele queria ser elevado até a posição de Deus. Isso custou-lhe a sua posição no céu, assim como todos que se simpatizavam com ele, que foi 1/3 dos anjos. Só uma pergunta, eu não sei se isso vai te desviar, mas Lúcifer, ele caiu antes ou depois da criação da Terra? Bem, eu acredito que Lúcifer caiu antes da criação da Terra. Ou
Durante o ano da criação da Terra, quando Deus concebeu o plano para criá-la, foi então que a rebelião ganhou corpo no céu, culminando com a sua expulsão. Agora, por que Deus criou o homem? Foi como uma solução para a questão do pecado. Já falamos sobre isso em outro episódio, então não vamos nos aprofundar. Mas a questão é que este mundo, que hoje também se encontra caído, desenvolveu também a mesma mentalidade que Lúcifer. Essa ideologia de que o homem também pode alcançar o nível da divindade, essa ideologia está enraizada em grande parte da humanidade hoje. Sim. Na verdade, tornou-se parte da ideologia de muitas igrejas. Tornou-se intrínseca essas ideologias. E, é claro, o movimento New Age, a teosofia, todos eles acabam concordando com o diabo. Não é interessante que haja roqueiros cujas canções declaram abertamente a simpatia Sim. pelo diabo? Alguns deles até tornaram-se cavalheiros na coroa britânica, o que é algo muito estranho. É. Muito estranho. Você diz que tem simpatia pelo diabo e ainda recebe o título de É cavaleiro? muito estranho. Muito interessante. E é claro, Hollywood, que também é famosa por fazer filmes e seriados sobre o assunto. Por exemplo, existe um seriado chamado Lucifer, em que Lúcifer é muito popular. Ele tem muitas e muitas e muitas visualizações. E no seriado, ele é retratado como um vilão, porém de uma maneira tão esperta que você acaba desenvolvendo uma simpatia pelo diabo. É a mesma ideia que encontramos na rebelião aberta do mundo do rock and roll. Sim. Então, vamos dar uma olhada em um clipe dessa série. Veja, esse aí é o Lúcifer. People like to tell me things, those deep, dark, naughty little desires that are on their mind. Hey, boss. Remember me? Can I have your autograph? Did I sell my soul to the devil? So the devil made you do it, did he? The alcohol and the drugs, the topless selfies. The choices are on you, my dear. Lucifer Morningstar. Is that a stage name? God-given, I'm afraid. Stop caring. You're the devil. Menadil! Your return to the underworld has been requested. Let me just check my calendar. Here it is. The 7th of Never through to the 15th of Ain't Gonna Happen. How does that work for you guys? Try it. You think Father's upset now? He will not be merciful for much longer. We should be out there punishing those responsible. Come on, I'll help you. How could you possibly help me? I have the ability to draw out people's forbidden desires. You seem oddly immune to my charms. Referring to them as charms, I think, is a bit of a stretch. Did my father send you? What's your name? Lucifer. Exactly. Martin, o que você acha disso? Bem, para mim é interessante a maneira que eles retratam o diabo. Se você ler a Bíblia, ele é visivelmente contra Deus. Agora, ser contra Deus aqui é retratado de uma maneira descolada. E para mim é assustador saber que as pessoas estão seguindo esse tipo de coisa. Como você disse, milhões e milhões. Isso serve, talvez, para mostrar em que ponto da história nós estamos. E quais são os tipos de pensamentos que são inseridos na mente de quem assiste? Porque se você acaba criando uma simpatia por ele, o que, aliás, não é difícil, pois há muitas partes em que ele é retratado como uma pessoa legal. Sim, Então, o perigo é que o seu sentimento em relação a esses personagens acabe mudando, fazendo então com que seja muito difícil ter simpatia pelo Deus da Bíblia. correto. Sabe, antes existia aquela representação do diabo com chifres e um tridente.
Mas agora ele é representado, na verdade, de uma maneira um pouco mais sutil, um personagem amável. E isso engana mais. Sim, acaba sendo mais enganoso, o que na verdade é a realidade. Exatamente, eu também estava pensando nisso. Ele não era assim. Ele é, na verdade, uma criatura muito linda. Mas, Martin, ao analisar o mundo e ver o caminho para o qual ele anda, então é possível ver as consequências desse tipo de pensamento. Mas não se engane. Existem muitas organizações que conscientemente têm simpatia pelo demônio. E há ainda mais organizações que estão em simpatia com o demônio sem saberem. E muitas dessas organizações são religiosas. É um assunto muito interessante. Devemos estudar muito bem como é que esses dois adversários sobre os quais falaremos hoje, a saber, o diabo, Lúcifer, e Miguel, como se encaixam na macrovisão bíblica. Mas nós não vamos mais falar tanto sobre o diabo aqui. Eu acho que já exaurimos o tema, na verdade, quando se analisa doutrinas secretas, a Madame Blavatsky, o Lucifer Trust, chamado hoje de Luzes, que antigamente era chamado de Companhia Publicadora Lucifer. Ao analisarmos as declarações de Madame Blavatsky, as declarações de figuras maçônicas, todas deixam bem claro que Lúcifer é o Deus deles. Certa vez eu fui convidado a conversar com um grão-mestre da maçonaria, que estava muito doente, e havia a possibilidade de ele morrer. E o argumento a qual ele mais se apegava era o que de Lúcifer era o verdadeiro Filho de Deus. E nós debatemos bastante. E acredite ou não, ele me convidou para apresentar o meu estudo na loja maçônica dele. Mas após a sua recuperação, ele nunca mais me procurou. Então vamos prosseguir e falar sobre Miguel. Sabemos que, de acordo com a visão adventista do sétimo dia, Jesus e Miguel são a mesma pessoa. E há muitas organizações e pessoas aí fora que não concordam. Correto. Então, precisamos tratar do assunto com cuidado e uma mente aberta. Porque eu acho que muitas pessoas têm essa ideia de que se você comparar Jesus com Miguel, você estará blasfemando porque estará tentando diminuí-lo. Sim, é a impressão que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, você não acha curioso que algumas dessas igrejas neguem a divindade de Jesus, vendo-o apenas como ser humano? Isso também é diminuí-lo. Portanto, essa moeda tem dois lados. Mas, enfim, vamos ler uma citação do Espírito de Profecia, para que as pessoas possam ver no que os adventistas realmente creem. Este é o livro O Desejado de Todas as Nações, e o que ele diz sobre Jesus. No batismo do Salvador, Satanás estava entre as testemunhas. Ele viu a glória do Pai cobrindo o seu Filho. Ele ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Esse texto deixa muito claro que, para nós, a divindade de Jesus é incontestável. Com certeza. Desde o pecado de Adão, a raça humana foi cortada da direta comunicação com Deus. A interação entre o céu e a terra havia sido através de Cristo. Bem, precisamos parar mais uma vez aqui. Então, de acordo com essa citação, antes da vinda de Jesus, a comunicação entre o céu e a terra já era através de Cristo. Sim. Ele tornava isso possível. E como vimos em episódios anteriores, foi o pecado, foi a transgressão que separou a humanidade de Deus. E Cristo sempre foi o nosso mediador, desde o começo, antes mesmo das fundações do mundo. Ele sempre foi o nosso mediador. No início, como uma promessa, e depois, como cumprimento dessa promessa. Sim, ele era comunicação.
Ele foi o que veio até a montanha e falou com Moisés. Exato, mas precisamos deixar esse ponto bem claro. Portanto, a comunicação entre o homem e Deus acontecia através de Cristo. E Deus chegou a usar anjos eventualmente. Mas a ligação com Deus em si era através de Cristo. Então, o relacionamento entre o céu e a terra havia sido através de Cristo. Mas agora que Jesus havia vindo em semelhança e carne pecadora, ou seja, tomou a minha humanidade, o próprio Pai falou do céu dizendo: "Esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo." Anteriormente, ele havia se comunicado com a humanidade através de Cristo. Mas agora, ele se comunicava com a humanidade em Cristo. Essa é uma declaração tremenda. Satanás tinha esperança que a abominação que Deus sentia pelo mal traria a separação eterna entre o céu e a terra. Mas agora havia ficado claro que a conexão entre Deus e o homem havia sido restaurada. Portanto, toda a comunicação entre Deus e o homem havia sido através de Cristo. O acesso ao céu é possível apenas por causa de Cristo. Sim, e essa parte que você acabou de ler, que diz que ele comunicava com a humanidade em Cristo, isso acaba de provar, mais uma vez, que Jesus era Deus. Certamente. Toda a humanidade estava em Cristo, porque a humanidade foi criação sua. Vamos falar mais uma vez de Hollywood. Nós sabemos que a simpatia de Hollywood é pelo lado errado. Não há dúvida sobre isso. A palavra Hollywood tem relação ao cajado das bruxas, pois o cajado delas era feito com a madeira da árvore chamada Hollywood. Na verdade, Hollywood não passa de um teatro criado pelos jesuítas. Nós já falamos sobre isso aqui. E os jesuítas também são simpatizantes de Lúcifer. Sim. É algo difícil de acreditar. Mas ao analisarmos suas atividades, seus juramentos, sua conduta, ao analisarmos as suas doutrinas e as sutilezas delas, então chegaremos à conclusão que eles sim são senhores do engano. Então, no filme Michael, que retrata o arcanjo Miguel, eu tenho curiosidade para saber como o retrataram. Será que o retrataram como fizeram com Lúcifer? Como uma pessoa super legal e carismática, inteligente, divertida? Será que foi assim que o retrataram? Afinal, o ator que o representou foi John Travolta. Vamos dar uma olhada. Eu só pensei... Auréolas. Isso. Iluminados. Isso. Eu não sou esse tipo de anjo. Que tipo de anjo você é? Michael é um arcanjo. Ele combateu Lúcifer e o expulsou do céu. Revelação 12, versículo 7. Ah, isso foi há muito tempo. E aí o banco veio tomar o Milk Bottle. E eu rezei por ajuda até Deus me mandar Michael. Bom, ela foi insistente. Então você desceu e destruiu o banco. Ah, uma filial. Primeiro banco do comércio de Iowa.
Essa foi uma retratação interessante. O que acha dela, Martin? Bem, com certeza não de acordo com a Bíblia. Ok, a última parte, quando ele traz o cachorro de volta à vida, eu não acho que... Por acaso anjos podem trazer qualquer coisa de volta à vida? Apenas através do poder de Deus, não é mesmo? No filme, porém, ele o faz com o próprio poder. Portanto, ele é retratado como o doador da vida, só que ao mesmo tempo um assaltante de bancos, fumante inveterado, Sim. que curte baladas e por aí vai. E até mesmo as pessoas lhe perguntam, você não deveria ter uma auréola ou emanar luz? Mas ele diz não ser esse tipo de anjo. Ah, e ele é escritor. Agora, o interessante é que, tendo o teatro jesuíta em mente, uma maneira muito boa de ridicularizar alguém e colocá-lo para baixo, mas veja, antes é necessário compreender que não há ninguém que conheça as Escrituras do que o próprio diabo, Sim. assim como seus anjos. Bem, ele disse que é o autor do Salmo 85. Não seria, então, interessante dar uma olhada e Com ler? certeza. Vamos dar uma olhada. Salmo 85. A tradução da Bíblia King James traz o título Reaviva-nos novamente. Para o chefe de música, o Salmo para os filhos de Coré. Em nenhum lugar é dito que o arcanjo Miguel escreveu o Salmo, não é mesmo? Mas poderia tê-lo inspirado. Mas vamos parar por aqui por enquanto. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Fizeste voltar ao cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. A quem ele está se referindo aqui? A Jesus. Jesus. Fizeste acabar toda a tua indignação. Desviastes-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira sobre nós. Será que ficarás irado conosco para sempre? Estenderia a tua ira sobre todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o seu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. De quem estão falando aqui? Mais uma vez, Jesus. Este é um salmo sobre o nosso Redentor. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, pois falará de paz a seu povo, aos seus santos, para que não voltem à loucura. Aqui está uma história de arrependimento e sobre permanecer no caminho estreito. É certo que a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a sua glória habite na terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Este é provavelmente o verso mais profundo da Bíblia. Pois onde é que a misericórdia e a verdade se encontraram? Quando foi que a justiça e a paz se beijaram? Na cruz. Na cruz. Foi ali, quando Jesus foi pendurado no madeiro. Foi ali que a misericórdia e a justiça se beijaram. Ali foi revelado ao mundo para sempre que Deus é um Deus de misericórdia, mas também de justiça. E uma vez que o salário do pecado é a morte, a justiça de Deus exigia o cumprimento dessa sentença que foi executada em Cristo. Deus é misericordioso porque, por causa daquele ato, a misericórdia foi oferecida à humanidade. Este salmo é muito bonito. Mas o que fizeram com esse salmo no filme de Hollywood? Eles o associaram a um vagabundo. Correto. Não é mesmo? E tem muitas intrigas nas quais você pode entrar Sim. aqui. Eles
eles talvez reconheçam que foi Jesus quem inspirou isso. Com certeza. E daí eles zombam dele. Eles sabem a quem estão se Exatamente. referindo. E aqueles que estão lá assistindo, há todos esses pequenos detalhes, todas essas pequenas declarações a respeito de Miguel. Eles não veem isso, pois há um monte de coisas engraçadinhas e divertidas acontecendo. Só que essa mensagem subliminar é implantada nas suas mentes, e isso é chamado de programação neurolinguística. E ao substanciar essa mensagem com imagens, é criado então a impressão permanente na mente, de forma que você nunca mais vai ver Miguel da mesma maneira, a não ser naquela. E interessante, eu vi no clipe do trailer que a propaganda para as fitas, na época era VHS, mas digamos DVD, está escrito PG, significa acompanhamento dos Sim. pais. Ou seja, crianças poderiam assistir também. O que eles querem mesmo é que as crianças assistam. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Quem é a nossa justiça? Jesus? Jesus é a nossa justiça. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, nos porá no caminho das suas pisadas. Este salmo é um dos mais lindos salmos a falar sobre a missão de Jesus Cristo. E não é uma coincidência Não. que tenham mencionado este salmo. Correto. Na verdade, isso reconhece até mesmo Eles quem Miguel sabem realmente quem Miguel é. realmente é. Mas eu peço às pessoas que não entendem dessa maneira que permaneçam conosco enquanto damos uma olhada no que a Bíblia diz. Mas antes disso, dissemos que era um teatro jesuíta, não é? E que os jesuítas hoje têm tanto renome, eles possuem grandes universidades. Os nossos grandes líderes e presidentes estudaram e se formaram nessas universidades, como a Universidade de Georgetown, que é uma das maiores universidades do mundo hoje. Já educou sabe-se lá quantos presidentes. Agora, vamos ler o que esses autores aqui têm a dizer sobre os jesuítas. Esta citação foi feita pelos jesuítas. Tomaremos o controle da instrução na lei, medicina, ciência e educação, para assim arrancar de todos os livros de instrução qualquer coisa injuriosa à Igreja Católica Romana. É uma declaração muito ousada. Então a lei, o mundo médico, aliás, o mundo médico está em evidência nos dias de hoje, Sim. Ciência, educação. Tudo isso deve estar adaptado a fim de favorecer o catolicismo. Nós moldaremos os pensamentos e ideais da juventude. Nos infiltraremos como pregadores protestantes e professores de colégios nas diferentes fés protestantes. Não há suspeitos? Sim, na verdade é quase uma promessa. Pois é. Nós vamos nos infiltrar lá. Mais cedo ou mais tarde, enfraqueceremos a autoridade do Novo Testamento grego de Erasmus. Parece que eles têm um problema pessoal em relação à Bíblia. Sim, mas explique para nós o que era o Novo Testamento em grego de Erasmo. Erasmus foi um indivíduo que compilou o Textus Receptus, que são os manuscritos nos quais os protestantes traduziram suas Bíblias, enquanto que, por outro lado, os jesuítas deram preferência aos textos alexandrinos, que são os de origens gnósticas. O gnosticismo é uma ciência muito interessante. Falaremos logo sobre ela. Mas só que, rapidamente, o gnosticismo é exatamente o que nós vimos nesse filme. Invertendo tudo. É Lúcifer que, na verdade, é o mocinho. É isso mesmo. É tudo ao contrário. Não é à toa que Satanás é um mentiroso desde o começo.
Portanto, eles odeiam o Novo Testamento grego de Erasmus, assim como outras produções do Antigo Testamento que ousaram erguer-se contra o Antigo Testamento da Vulgata, assim como contra a tradição. A Vulgata, por exemplo, comete o tolo erro de dizer que Jacó adorou a ponta do seu bordão, enquanto que no Textus Receptus é dito que Jacó adorou apoiando-se na ponta do seu bordão. Eles traduziram dessa maneira a fim de embasar a sua doutrina de adoração a relíquias. Portanto, os jesuítas odeiam qualquer coisa que confirme a autenticidade da Bíblia protestante. E assim, subjugaremos a reforma protestante. Este é o objetivo deles. E, infelizmente, eles têm sido muito, muito bem-sucedidos. Aqui temos mais uma fonte de Albert Henry Newman, em seu Manual da História da Igreja, que diz: eles perceberam, logo no início, a importância de conduzir a educação superior. O teatro jesuíta de educação superior exerce o papel de extrema importância na história. E para mim também é interessante que muitas das figuras carismáticas, não apenas dentro do papado, mas também nos governos, já foram atores. Sim. Ronald Reagan, por exemplo, Presidente, sim. o Papa João Paulo II, eles estudaram atuação nos colégios jesuítas. Bem, o Trump não é ator, mas ele não é tímido quanto a isso. Ele apareceu em muitos programas de TV. Ele é um Ele ator. até mesmo tinha o seu próprio programa, o Aprendiz. Certamente. Continuando, ao dirigir a educação superior e os meios para se obter controle das vidas dos mais capazes e bem relacionados jovens e treinar os seus intelectos a serem subservientes aos seus propósitos. Isso é feito através da manipulação da mente. E quando eles começaram com o teatro jesuíta, a sociedade ainda não se encontrava pronta para algumas das coisas que eles queriam introduzir. Então eles fizeram em forma de comédia no teatro, e depois de alguns meses, essas coisas já estavam integradas na sociedade. E foi assim, por exemplo, que a peça Macbeth introduziu ideias nas sociedades de sua época. A notável habilidade dos professores jesuítas, seu conhecimento imbatível na natureza humana, na afabilidade de suas maneiras e suas notáveis habilidades de adaptação às idiosincrasias e circunstâncias de cada indivíduo, tornou-os praticamente irresistíveis ao se aproximarem da juventude vulnerável. Quem deu a eles essa habilidade de manipular as mentes? Aqueles jovens precisavam ser perende a cadáver, ou seja, como cadáveres, ou seja, destituídos de suas mentes, incapazes de serem instigados, absolutamente programados. Os professores jesuítas entravam em suas mentes como ferro quente na manteiga. Eles eram afáveis, tinham conhecimento da natureza humana incomparável. Afinal, os jesuítas tinham o maior professor do mundo caído, ou seja, Lúcifer. Esta é uma carta escrita de John Adams para Thomas Jefferson. Ele diz: eu não estou feliz com o ressurgimento dos jesuítas. É interessante que os jesuítas, assim como o papado, tiveram um ferimento mortal, uma morte e uma ressurreição. E agora eles são proeminentes. Sim. Uau. E o mundo todo maravilhou-se após a besta, pois sua mente foi programada através de Hollywood, com grande sucesso. Se você for ver, o Papa é um jesuíta. E ele colocou todos os oficiais de alto escalão na Igreja Católica agora são jesuítas. Ora, Martin, por que você não está usando 5 máscaras, uma em cima da outra? Os jesuítas não orientaram os médicos a dizerem isso? Ele admitiu isso. Nós já mostramos tudo isso aqui. Sim, não vamos falar sobre isso de novo. Enxames deles surgirão sobre os mais diversos disfarces, como o chefe dos boêmios, editores, escritores.
publicadores, professores de escola, etc. Se existe um grupo nessa terra que merece a perdição eterna, seja nessa terra ou no inferno, esse grupo é a Sociedade dos Jesuítas. Isso é história, é fato. Mas as pessoas se esquecem das coisas, ainda mais quando a história é reescrita ou apagada. Agora sim, vamos falar sobre Miguel. Afinal de contas, esse é o tema de nosso estudo hoje. Sim. Portanto, vimos até aqui o contraste. Vimos a elevação de Lúcifer e do mundo. Sabe, basta ver a filosofia das Nações Unidas. Veja, por exemplo, como é a sala de oração das Nações Unidas. Veja as organizações que se associam às Nações Unidas. É de deixar qualquer um de boca aberta. O quão assumidamente luciferianos eles são, e ainda assim amados por todos. E do outro lado, temos Miguel, um vagabundo, fumante, ladrão de bancos. Vamos ao dicionário bíblico. Este é o dicionário bíblico Easton. Vamos ver o que fala sobre Miguel. A definição do nome é quem é como Deus, mas uma definição mais precisa seria quem é o que Deus é. É bem direto, não é mesmo? Título dado a um dos anjos chefes. Isso, na verdade, não é bem assim. Como veremos adiante. Ele tomava conta de Israel como nação. Ele também disputou com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Ele também é apresentado como dando alerta contra a velha serpente, chamada de Diabo, o Satanás, segundo o Apocalipse 12, 7 e 9. Portanto, Miguel é o grande adversário de Satanás. Há um grande conflito entre Miguel e Satanás. Sim. E a isso chamamos o grande conflito. Correto. A palavra arcanjo é muito usada no mundo hoje em dia. Quando estudamos o catolicismo e as suas publicações, veremos que eles nomeiam vários arcanjos. Há o Rafael, Uriel, o Gabriel, todos listados como arcanjos. Mas não apenas a Igreja Católica, outras organizações pelo mundo reconhecem vários arcanjos. Mas ao lermos a tradução King James da Bíblia, a palavra arcanjo aparece somente 2 vezes. E as 2 menções são as seguintes. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o segundo está em Judas 1,9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Portanto, a palavra arcanjo aparece apenas em 2 versos. E no primeiro não está escrito um arcanjo, mas o arcanjo. O arcanjo. E ela é apenas associada com Miguel. A Bíblia nunca associa a palavra arcanjo com nenhum outro anjo. Não. Nem mesmo a Gabriel. E note que sequer tocamos no espírito de profecia. Mas vamos expandir com esse primeiro verso aqui. Mas vamos antes dar uma olhadinha na definição. Este aqui é o dicionário Thayer, que nos traz a definição da palavra arcanjo. E a definição é arcanjo ou chefe dos anjos. E se trata de um substantivo masculino. O interessante é que o mundo tem o hábito de retratar os anjos como sendo do sexo feminino, especialmente nas pinturas católicas, em murais, igrejas e etc. E bebês? Sim. Porém, a palavra é masculina e literalmente significa chefe dos anjos. Mas voltemos a este verso, 1 Tessalonicenses 4,16.
porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o Senhor, quando eles usam a palavra Senhor no Novo Testamento, ela é equivalente à palavra Senhor do Antigo Testamento. No Novo Testamento é Kurios e no Antigo Testamento é Yahvé, ou Jeová. Portanto, ele virá com voz de arcanjo. Agora vamos a um verso paralelo, em João 5:26. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu a ele autoridade para executar julgamento também porque ele é o Filho do homem. Não se maravilhem disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Ouvirão a voz de quem? A de Jesus, Do o Filho Filho do do Homem. E de quem também é essa voz? É a voz do arcanjo. Assim, nestes dois textos, de que a voz do arcanjo também é a voz do Filho do Homem. Como já conversamos antes, este título, Filho do Homem, vem de Daniel capítulo 7. É aquele que foi até o ancião de dias. É aquele que se assentou no assento do juízo. Sim. E como acabamos de ver, todo o julgamento foi Ao dado Filho do a Homem. Jesus. É. Então, há uma óbvia conexão entre a voz do arcanjo e a voz do Filho do Homem. Se trata da mesma pessoa. O que é interessante para mim também é que se você olhar para a construção da frase, para mim, transparece de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E se você seguir isso a partir com a voz do arcanjo, estes mortos em Cristo ressuscitarão primeiro quando ouvirem a voz. Mas isso diz e os mortos em Cristo. Então isso liga o arcanjo com Cristo também. Certamente. Esta é uma evidência muito forte, mas podemos ir ainda mais fundo. E não se esqueça de que o nome Miguel significa aquele que é o que Deus é. Voltemos à história e leiamos Êxodo 3, versos 2. No Antigo Testamento, frequentemente lemos o anjo do Senhor. Este é um título muito específico. E a palavra anjo, se você analisar, significa mensageiro. Nós faremos isso daqui a pouco. O anjo do Senhor apareceu a ele, quer dizer, a Moisés, em meio às chamas, em uma sarça ardente. Ele olhou e percebeu que a sarça queimava no fogo. Ainda assim, ela não era consumida. Portanto, era um milagre. E associado a este milagre estava o anjo do Senhor. Verso 5. E ele disse, veja, quem fala agora é o anjo do Senhor. Não te chegues para cá, tira os sapatos de seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E ele disse mais, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Aqui fica muito claro que o anjo do Senhor é Deus. É Deus. Também pelo fato de o anjo haver declarado que o local onde o anjo do Senhor estava era sagrado. Muito bem, vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos dar uma olhada nesse anjo e Deus ao longo da Bíblia. Porque o anjo disse que era Deus. A primeira palavra aí, utilizada para anjo, é Malach. Ela vem de uma raiz que significa despachado ou representante, um mensageiro, especificamente de Deus. Isso é, um anjo, assim como profeta, sacerdote, professor, rei e mensageiro.
Nós lemos no início uma citação do Espírito de Profecia, que Jesus foi o meio pelo qual a divindade comunicava-se com a humanidade. E aqui, esse anjo do Senhor está dizendo que ele é Deus. E a palavra usada aqui é Elohim. Interessante. Ela significa deuses no sentido mais comum, mas especificamente no plural, especialmente como artigo do Deus Supremo. Você se lembra que Deus disse, vamos Façamos o homem. fazer o homem a nossa imagem? Um termo também ocasionalmente utilizado para se dirigir a magistrados, também usado como superlativo para anjos. Portanto, anjos também podem ser chamados de mensageiros. Também utilizado para Deus, deusas, grandes, juízes e poderosos. Veja que há muitas aplicações, mas o fato que aquele anjo aceitou ser adorado não deixa dúvida alguma de que ele era Deus, uma vez que somente Deus aceita ser adorado. Correto. Isaías 63, verso 7. Falarei da benignidade do Senhor, ou seja, de Jeová, e dos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade preparou a casa de Israel, que usou com eles segundo a sua misericórdia, e segundo a multidão de suas benignidades. Porque dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele fez o seu Salvador. Note como o Senhor também é o Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo de sua presença os salvou. E pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os redimiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Temos um novo link aqui. Temos o nome de Jeová, Yahvé, relacionado a Salvador, relacionado a anjo de sua presença, relacionado a Salvador, relacionado a Redentor, relacionado a Sustentador, que os carregou nos dias da antiguidade. Quem seria esse? É Jesus? Jesus. Ora, Jesus não foi chamado aqui de anjo da sua presença? Sim. Então, Sim. se Jesus é chamado de o anjo da sua presença. Bem, tivemos o exemplo da sarça ardente e agora temos o outro. Interessante, Agora, isso não é? também o conecta a Yahvé. Que também o relacionou a Jeová. Por falar nisso, esse título é aplicado a Jesus no Novo Testamento. Kyrios. É Kurios. E no Antigo Testamento, tanto o Pai como o Filho se referem a Jeová. Gênesis 48, 16. Se trata das bênçãos que Jacó pronunciou sobre os filhos de José. E aqui é dito, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes rapazes. E seja chamado neles o meu nome, e de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão no meio da terra. Segundo Jacó, de quem viria a bênção? Do anjo redentor. Mais uma vez, nós temos a correlação entre a palavra anjo e redenção. E todos sabemos quem é o Redentor. Não há outro nome debaixo do céu e da terra pelo qual podemos ser salvos, além do nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, a Bíblia relaciona o anjo de sua presença, o anjo redentor, e no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, que apareceu na sarça ardente.
Agora, Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Portanto, o grande conflito foi entre Miguel e seus anjos, contra o diabo, também com seus anjos, e foram expulsos do céu. Portanto, houve uma guerra, e o líder, capitão das hostes celestiais, era Miguel. Sim. E o líder dos anjos caídos era Os Lúcifer. anjos caídos, sim. Esse era o conflito, ok? Agora, preste atenção. Voltemos ao Antigo Testamento, para Josué, capítulo 5, versos 13. E sucedeu que Josué estava perto de Jericó. Isso é quando o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, depois dos 40 anos no deserto. Agora, finalmente, eles iriam entrar, e Jericó seria a primeira etapa do conflito. Josué levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. E chegou-se Josué a ele e disse: Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, não, eu venho como capitão do exército do Senhor. Então Josué prostrou seu rosto em terra e o adorou. E disse a ele: Que diz meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: Tire os sapatos de seus pés, pois o lugar que você está agora é santo. Em que outro lugar da Bíblia vimos isso? Moisés. Moisés. E Josué adorou. Sim. E a quem estava Tem que ser adorando? Deus. Só podia ser Deus, porque não podemos adorar mais ninguém. E ele era o capitão dos exércitos do Senhor. E de acordo com Apocalipse, quem era o capitão do exército do Senhor? Miguel, o arcanjo. O arcanjo Miguel. Você está percebendo? Com certeza. Portanto, este paralelo é muito importante, pois ele é o conquistador. Ele é o poderoso anjo Sim. com sua espada erguida. E é fascinante como Josué foi em sua direção a fim de confrontá-lo. Mas quando ele percebeu quem era, ele se prostrou E adorou. e adorou. E teve que tirar os sapatos. E esse se prostrar e adorar esse anjo está em contraste com João, que se prostrou e adorou o anjo em Apocalipse. Porque aquele era um anjo comum. Porque aí ele disse, não, levante-se, eu sou o teu conservo. Sim, Então, e disse, adore somente a Deus. Portanto, o fato de o capitão do exército do Senhor e o fato de o anjo de sua presença, o fato de que o anjo redentor terem todos aceitado a adoração e darem Sim. bênçãos, é a prova de que se trata de Correto. Deus. Se trata do anjo que se comunica com a humanidade. Então é Jesus. Correto. Portanto, Miguel, aquele que é o que Deus é o nome angélico de Jesus. É uma descrição daquilo que ele é. Mas ele também tem outros nomes. Por exemplo, em Isaías, Cristo tem muitos títulos ali. E como você sabe, um desses títulos é: a nós uma criança nasceu e ela será chamada Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, é uma descrição do que ele estava fazendo. E lá também é chamado de o Deus Todo-Poderoso. É muito interessante. Só uma coisa interessante que eu pensei agora, e também diz que quando nós formos para o céu, receberemos um novo nome. Então nós também receberemos um nome angélico, Sim. que será diferente ao nosso.
Sim. E esse nome será uma descrição do caráter que devemos desenvolver. Ainda há alguns outros exemplos a serem analisados no Antigo Testamento. Ao lermos a história dos pais de Sansão, por exemplo, o anjo do Senhor aparece primeiro à mãe de Sansão e mais tarde aparece para o pai dele. Juízes 13, 21 diz: "E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, e nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era um anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus." Portanto, quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, se trata daquele que estava em meio à coluna de fogo e à coluna de nuvem. Aquele anjo do Senhor era Jesus, o tempo todo. E se formos à visão de Zacarias, diz assim no capítulo 3, verso 1, "E ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Onde mais na Bíblia lemos o Senhor te repreenda, Satanás? Em Judas, no conflito pelo corpo de Moisés. Aham. Então as palavras que lemos aqui, o Senhor te repreenda, Satanás, são exatamente as mesmas palavras que encontramos no livro de Judas. E são proferidas por Jesus, porque lá diz Miguel, e aqui está o Miguel. Agora, quem é o Deus da ressurreição? Jesus? Jesus. É Ele que chamará os mortos de volta à vida no último dia. Então temos exatamente as mesmas palavras. Miguel, o anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor não é um anjo comum, porque ele aceita ser adorado, e os pais de Sansão viram a Deus. As ligações são incontestáveis. Eu espero que sim. Vamos às visões de Daniel. Agora chegaremos ao cerne da questão. Daniel 10, versos 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes-chefes, veio em meu auxílio e permanecia ali com os reis da Pérsia. Esse verso é fascinante. Ao analisarmos no dicionário o que quer dizer um dos príncipes-chefes, nos é dito aquele que ocupa o primeiro lugar, tempo ou posição, ancestral, anterior, início, o mais velho, primeiro, anterior, aquele dos tempos antigos. Quem seria esse? A Jesus, porque todos esses são atributos de Deus. Correto? Portanto, quando ele diz um dos príncipes-chefes, ele deve estar se referindo à divindade, pois geralmente são chamados de príncipes. Agora, o príncipe do reino da Pérsia não era o príncipe aqui da terra, uma vez que um anjo do nível de Gabriel daria um sobrinho. E aquele príncipe já era. Sim. Você se lembra do que aconteceu quando o rei da Babilônia foi confrontado com o dedo de Deus? Ele tremeu na base. Então, a mesma coisa acontece aqui. Portanto, o príncipe do reino da Pérsia é o príncipe que está por trás do príncipe aqui da terra, ou seja, Lúcifer. E é interessante que Lúcifer tenha impedido Gabriel, pois sabemos que esse anjo era o Gabriel, e que Gabriel tinha pedido auxílio de Miguel, um dos príncipes-chefes da divindade. Da deidade. E Miguel veio e livrou-se do problema. Há somente um ser capaz de repelir os poderes do diabo. Eu acho esse verso incrível, porque ele revela o caráter de Deus. Nós já falamos sobre isso antes, mas vamos mencionar de novo.
Quando Deus expulsou Satanás do céu, ele o destituiu de sua posição. Deus, porém, não retirou o poder dele. O que quer dizer que ele ainda era o mais poderoso que Gabriel. Gabriel não conseguiu repeli-lo. Foi necessário que Miguel fizesse isso. É esse o caráter de amor que ele tem. Correto? Porque ele queria mostrar ao universo inteiro que mesmo que ele não tirasse nada de Lúcifer, ele não precisaria, porque o caráter dele verdadeiro iria aparecer. Viria à tona. E Lúcifer poderia ter dito: Ei, você tirou minhas asas. Isso não é justo. Correto. Deus, no entanto, permitiu que ele mantivesse as suas habilidades. E hoje sabemos o que acontece quando alguém escolhe usar as suas habilidades para o mal. Onde a simpatia deles está. Mas ainda há uma outra coisa. Quão cuidadosos precisamos ser a respeito do pecado da presunção? Esse é o pecado mais perigoso, porque foi esse pecado que causou a queda de Adão e Eva. Correto. E quantos pregadores, mundo afora, subestimam Satanás como se fosse um cachorro espancado, enquanto que o próprio Gabriel Não conseguia não foi vencê-lo. capaz de repeli-lo. Portanto, esses pregadores que não passam de seres humanos caídos pensam que têm poder sobre esse ser. A verdade é que se não fosse por Miguel, nós não teríamos nenhum poder. Se não fosse aquele que é o que Deus é, não teríamos poder nenhum. A única maneira de vencer o diabo e seus anjos é pelo poder de Jesus Cristo. Correto. Daniel capítulo 10, versos 21. Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Quem é o nosso príncipe? Jesus Cristo. Existe outro? Não, nenhum outro nome. Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que verso fantástico! Esse verso diz que Miguel se levantará. O que significa isso? Precisamos pensar. Miguel se levantará. Neste momento, Miguel está sentado no trono de julgamento. Todo o juízo foi dado a ele. Eu me lembro agora que gravamos um episódio falando sobre isso, sobre o julgamento. Sim. E quando ele se levantar daquele trono de juiz, a intercessão termina. E quando a intercessão termina, aí virá o tempo de angústia como nunca houve. E falta isso daqui para esse tempo, quando o juízo investigativo será concluído. E então Miguel finalmente se levantará do trono de juiz para executar a sentença do julgamento. E é aí que as pragas cairão. E a promessa que nos é dada é que nesse tempo nós seremos protegidos. Mas o fato de que ele se levanta nos diz quem ele é. Ele é Jesus. Porque todo julgamento foi dado a ele. Toda a autoridade, julgamento e tudo. Então, quando ele se levanta, ele diz, agora acabou. Está consumado. E o grande decreto será promulgado, assim como foi por ocasião da cruz, está consumado, o preço da redenção foi paga. Mas o pecado ainda existe. Até hoje. É só ligar a TV. E você verá que ele ainda está lá. Portanto, quando a intercessão for concluída, que aquele que é justo continue justo, que o que é injusto permaneça injusto.
essa sentença será dada quando Jesus se levantar do trono do juiz. E como você disse, nós estamos na beira. Nós estamos agora num tempo nessa terra no qual nós temos que decidir se vamos ficar do lado de Miguel ou de Lúcifer. Essa é a escolha que devemos fazer. E não devemos esquecer jamais que não somente o julgamento foi dado a ele, mas que não há nenhum outro nome debaixo de céus e terra, através do qual somos salvos, além do nome de Jesus Cristo. Ele é o capitão do exército do Senhor, e Ele é o capitão da nossa salvação, é o nosso Redentor, Ele é o Filho de Deus. Sim, Vamos por orar? favor. Pai Celestial, que história impressionante é essa? A luta entre o bem e o mal. Aqui na Terra, o relato bíblico tem sido distorcido de todas as maneiras possíveis e apresentado de uma tal maneira que o mundo acabou desenvolvendo simpatia pelo arqui-enganador. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar e, assim, fazer as escolhas corretas. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo.